Episódio 19 desta epopeia pelo país, hoje com o Dr. Filipe Cimbron, o primeiro e único também médico português que faz parte do CrossFit Medical Staff. Portanto, hoje vai ser um episódio diferente, não vai ser com coach, mas terá grande valor para todos nós, com certeza. Em primeiro lugar, agradecer. Continuamos esta epopeia pelo país graças ao nosso maravilhoso patrocinador, Geometric Target. Voltar sempre com o mesmo desejo. Se a tua box não tem o nosso chão, espero que feche no máximo em 2 meses, está bem? Vamos começar então a apresentar o Dr. Filipe. Posso tratar por Filipe? Ok. Filipe, falar um bocadinho também já do teu currículo para as pessoas te conhecerem. Tu tens pós-graduação em Medicina Desportiva, não é? Pelo que eu vi, aqui tinhas duas, pela Faculdade de Medicina do Porto, mas também vi pelo Comitê Olímpico. Sim, estou a fazer o diploma do Comitê Olímpico. Ok, também tens aqui formação na área do controle antidoping, não é? Também estás a trabalhar trabalho controle antidoping. Com o comitê, como é que se chama? É o COI? Não, é o COP. A ADOP, desculpa lá. Ok. A ADOP é a Autoridade Antidopagem de Portugal. Ok. Tiveste como médico também nos CrossFit Games em 2017. Tiveste nos regionais já em Berlim e agora em Madrid também em 2018. Fizeste agora o primeiro L1 de Physicians, não foi? Exato. Portanto, conheceste todos os grandes do CrossFit, começaste logo com o Greg Glassman, conheceste-os todos ao vivo. Apresentado o teu currículo, uma das coisas que me fez te convidar e interessar também pelo teu trabalho é que, além desta formação toda, tu és atleta de CrossFit aqui no CrossFit OPO, portanto já fazes CrossFit há quanto tempo? Comecei em dezembro de 2015. Ok, e eu sempre que falo com alguém que não seja coach, mas que esteja intrinsecamente relacionado com o CrossFit, eu quero que tenha a experiência prática do que fazemos e que tenha conhecimento da nossa modalidade. Começando então o episódio 19, fala-me um bocadinho do teu percurso na medicina, como é que chegaste ao level 1 de Physicians e a médico dos CrossFit Games, etc. E provavelmente dos Games de 2018 também, não é? Só rapidamente, só para explicar, enquanto médico dos regionais e dos Games, eu já comecei em 2016 a primeira vez. Em 2015 tive o primeiro contacto, aliás foi um contacto um bocado fortuito. Eu ainda nem praticava CrossFit, mas já estava interessado pela modalidade, pela parte enquanto médico, e tive um primeiro contacto com a pessoa que está responsável pela organização das equipas médicas, e depois a partir de 2016 comecei a ser um dos voluntários da equipa médica nos regionais de Madrid, os Meridian, e depois trabalhei nos dois, em Berlim e Madrid, e eventualmente depois passei para a equipa médica dos Games, que é a zona mais difícil de lá chegar e que também é o que tem mais interesse para nós que gostamos da modalidade. Em termos de percurso curricular, só te queria dizer aqui uma coisa, que é, em relação à medicina desportiva, também terminei já e já entreguei o meu currículo para ser especialista de medicina desportiva em Portugal, e é uma especialidade por direito próprio que existe em Portugal enquanto especialidade desde 81, apesar de haver um bocadinho de desconhecimento. Vai havendo cada vez mais pessoas a terminarem a especialidade e com qualidade a quem esta população que nós nos vamos dirigir hoje se podem dirigir e podem ter um acompanhamento, um seguimento bem feito, e portanto acho que isso era importante frisar. O percurso dentro do CrossFit enquanto atleta começou naturalmente porque sempre fiz muito desporto, sempre foi uma parte fundamental na minha vida, e a certa altura estava um bocado desmotivado porque não encontrava um desporto onde todas as qualidades que eu vejo na prática do exercício físico tivessem representadas e que não me desafiava, e isso é uma das coisas que me apaixona do CrossFit, é que me desafia diariamente e que tem sempre objetivos que posso esperar cumprir a curto prazo e a longo prazo, e isso é uma das coisas que me interessa. Pronto, isso é um bocado do que se passa. Depois a realidade do que é ser um médico dos CrossFit Medical Team, às vezes as pessoas não compreendem muito bem, mas é uma responsabilidade muito grande em termos da forma como vais lidar com os atletas com quem vais lidar, não é? São atletas que já valem muitos milhões. Há 4, 5 anos atrás não podíamos falar desta maneira, hoje em dia os patrocínios são já muitos, e portanto é preciso realmente teres alguma consciência do que é que estás a fazer, porque é que estás a fazer e como é que deves fazer, até em termos éticos. Em termos do percurso para ser um CrossFit Medical Doctor Level 1, nasceu pelo contacto que o próprio disseste, que eu já tive quando fui aos Games, com o Greg Glassman. Eu apresentei-lhe algumas ideias que já tinha na altura, nós falamos um bocadinho da criação inicial do CrossFit, eu perguntei-lhe se ele se tinha baseado no modelo
específico que eu pensava que ele se tinha apoiado e que nós vamos aprofundar um bocadinho mais à frente na nossa conversa. Achava que ele tinha pensado nesse modelo de fitness em comunidade para avançar com esta ideia, e ele disse que não, que foi uma coisa muito orgânica e quase por acidente que as coisas foram crescendo e se desenvolvendo, e a própria gênese dele é muito orgânica nesse sentido. E finalmente o curso em si foi um curso espetacular, porque nós tivemos como seminar, como um seminar staff, estrelas da CrossFit como a Julie Fouché, mas também tivemos pessoas que são extremamente influentes dentro do meio, como por exemplo o Bosman, o Adrian Bosman. Tivemos o Chuck Coswell, que é provavelmente uma das pessoas que há mais anos está envolvido na CrossFit, que é um senhor de 55 anos, mas que sabe muito do que é que fala. Portanto, fomos realmente privilegiados, ainda fomos privilegiados porque parte das nossas palestras foram dadas pelo Greg Glassman, e isso foi muito interessante, sem dúvida. A Julie Fouché que está a tirar a medicina também, não é? Ela já terminou a medicina, está no primeiro ano da especialidade dela, de medicina familiar. Ok. Diz-me uma coisa, o que é que tu dirias a um colega teu, médico, que nunca fez CrossFit, mas que assusta os seus utentes com aquela mensagem ou com aquela imagem de que o CrossFit é perigoso? Tu, como atleta desta modalidade há anos, e também como médico, fala-me da tua experiência e do teu conhecimento desta relação CrossFit e lesões, e se a incidência é assim tão relevante em relação a outras modalidades. Eu falo da minha experiência, que joguei futebol 20 anos e a minha incidência de lesões era muito maior do que a minha experiência de CrossFit há 5 anos. Fala-me um bocadinho dessa realidade. Ok. Então, para começar, isto tudo do mito das lesões no CrossFit nasceu de um estudo da NSCA, que é basicamente a National Strength and Conditioning dos Estados Unidos, que decidiu fazer um estudo independente para ver qual era a porcentagem de lesões nos praticantes de CrossFit. E depois eles alteraram os dados, isto já está comprovado e até já saiu no CrossFit Journal já saiu até um artigo sobre isso, em que eles diziam que havia uma taxa mais ou menos de 16% de lesões nos praticantes de CrossFit. Isso hoje em dia já foi tudo desmentido. A realidade é que ainda existe muito poucos estudos científicos que comprovem quais são as taxas reais de lesão no CrossFit. No entanto, os que existem demonstram que a incidência de lesões no CrossFit não é mais elevada do que nos outros tipos de esporte de alta intensidade, como seja corrida ou outro. Quanto muito é mais baixa. Uma revisão sistemática recente que saiu há cerca de 6 meses atrás demonstra que nos 3 estudos, e por aí já vês que não tem grande qualidade em termos de quantidade de estudos, essa revisão só englobou 3 estudos, dos 3 estudos mais relevantes que existem, todos eles apontam para uma percentagem de lesão entre 2,1% a 3,1% de lesões em 1000 horas de treino, o que é muito pouco. Sim. Em termos percentuais é uma coisa quase ridícula. Alguém que entra numa box e se calhar vem de um ginásio convencional, se calhar nunca trabalhou tanto tempo mobilidade, qualidade de movimento, esse tipo de coisas, como a nossa metodologia de trabalho. Tocaste aí no ponto a seguir que eu ia falar, que é todo o tipo de exercício tem um risco de lesão, independentemente de qual em si, mas ele vai ter um risco de lesão que tem fatores extrínsecos e fatores intrínsecos. Os fatores extrínsecos, alguns deles nós não conseguimos controlar, os fatores intrínsecos também não, às vezes são a idade, o sexo, e esses fatores podem fazer com que tu tenhas mais ou menos probabilidade de vir a desenvolver uma lesão, seja ela aguda ou crónica, que é assim que nós desenvolvemos, que nós classificamos, desculpa. O que acontece, e acho que é claro, é que as pessoas que preconizam uma prática de exercício físico, seja ela crossfit ou outra, bem feita desde o início, uma biomecânica própria, com o cuidado de prevenção de lesão, seja reforço muscular, seja trabalho de técnica, normalmente não vão desenvolver lesões. E nós vemos isso até pelos atletas de alta competição, que conseguem se manter ao mais alto nível, tendo esses cuidados específicos. O que acontece na CrossFit é que muita gente não vai ter esses cuidados. Infelizmente, o modelo que a CrossFit preconiza para as suas afiliadas é um modelo em que tu não és obrigado a obedecer a guidelines, não é? Tu não és obrigado a ter uma linha orientadora específica, tu podes dentro da tua box, CrossFit Mondego, CrossFit OPO, ter filosofias diferentes da mesma metodologia que tu aplicas. Sim. E isso acho que é que influencia. Eu não gosto de falar de mau ou de bom em termos de qualidade de boxe, mas eu já viajei pelo mundo inteiro e já fiz crossfit em boxes diferentes, e uma das coisas que eu acho piada a fazer é ir treinar e experimentar o que é que a programação da boxe tem para me oferecer. E eu acho que
3 pontos muito importantes. O primeiro ponto mais importante que eu vejo é a consciência que a pessoa tem de si própria e da sua capacidade física, não é? E nós todos já vimos isso, que é uma pessoa entrar na boxe e achar que já está capaz de fazer levantamentos que nunca fez na vida e só porque é um valor que ele acha que pode chegar lá, não é? E isso é perigoso, não é? Não teres consciência dos teus limites, não teres das tuas capacidades. Ponto 2, acho que é o Foundation, o Fundamentals, que eu tive a sorte de ter quando comecei a praticar CrossFit, foi na Suíça, e tive esse curso inicial onde tu tens um aprofundamento da tua base, do movimento, não é? Onde tu trabalhas os movimentos que são fundamentais para o CrossFit, quer dizer, não faz sentido tu começares a fazer um back squat pesado se tu não fazes um air squat correto. Não faz sentido, estás a pensar em fazer um snatch se nem sabes fazer uma progressão para um snatch. Que são movimentos neuromusculares muito exigentes, não é? Biomecanicamente exigentes e que são complexos, e a maior parte das pessoas que nunca fez desportos talvez não tenha sequer a consciência corporal necessária para os fazer, e é isso que acho que às vezes falta nas boxes, que é um bocadinho de paciência para desenvolver e trabalhar a base. E o terceiro ponto é a própria filosofia da boxe. O que é que eu quero dizer com isto? É, tu enquanto treinador, imagino que tu sintas isso, que é o ambiente que vocês criam na boxe, o espírito de comunidade é muito simpático para nós pensarmos que é assim que a comunidade vai cativar as pessoas a continuarem a praticar desporto, a melhorarem o seu estilo de vida, mas também, se for de uma forma negativa, ou seja, se tiveres uma boxe ultra competitiva, podes correr o risco da pessoa que chega nova à boxe não ter a capacidade de resistir a esse estímulo e rapidamente tentar competir com pessoas que estão muito mais avançadas e que não têm... Com muito mais experiência, sim. Portanto, o que eu vejo é realmente uma questão global, que é a qualidade de movimento, a biomecânica que tu falaste, e a trabalhar especificamente áreas que, por exemplo, a CrossFit não trabalha muito, não é? Nós trabalhamos sempre num plano sagital, se tu fores pensar sobre isso, nós trabalhamos noutros planos. É interessante fazer um complemento com um programa de Strongman, é interessante fazer um programa de reforço, de rotadores externos em relação às lesões do ombro, que realmente acho que é a única lesão que tem uma incidência um bocadinho mais alta do que nós gostaríamos na comunidade do CrossFit e que pode ser trabalhada. E se tu fores ver uma boa boxe, e eu vou dar um exemplo, parece ser um bocadinho clichê, mas também porque as pessoas vão perceber mais facilmente, do Bernd Bergeron, não é? Da CrossFit New England, eles têm um programa da CrossFit, da Cross Symmetry, em que todas as pessoas que vão à boxe fazem o programa de reforço muscular. E ele faz isso porque ele não quer pessoas doentes, porque a tua boxe vive das pessoas que vão treinar, não vive dos sócios que estão a pagar e que estão em casa, não é? Claro. Portanto, eu acho que é esta consciência do treinador, e apelo a que vocês pensem nisso, a começar a implementar estas partes, que são, parece às vezes um bocadinho chatas, mas que são fundamentais. Sim. E agora queria que me falasses de como o CrossFit é visto pelos olhos daquela malta que faz outro tipo de modalidades, ou até mesmo de pessoas que estão dentro do CrossFit, mas acham que a performance dos atletas de games está sempre corrompida por doping, etc. Tu dentro do CrossFit Medical Staff, diz-me o que é que o CrossFit tem feito para testar os atletas de forma a ser um desporto cada vez mais justo, limpo, condigno com os valores que o sustentam, e também para ter uma melhor imagem para esses haters lá fora que não acreditam naquelas performances maravilhosas. Pronto, como deves saber muito bem, aliás, daí a pergunta, isto é uma questão muito polémica atualmente, e o próprio documentário que toda a gente achava que não ia adressar esta questão, que não ia falar sobre isto, falou diretamente sobre isto, não é? The Redeemed and the Dominant falou claramente na questão de dopagem, na questão de será que há doping, será que não há. Há um momento fantástico, até depois vou-vos incitar a pôr isto na entrevista, que há uma passagem que eles perguntam diretamente ao Gerard. E ele diz que não ajuda pelo pai? Existem pessoas a tomar esteroides no CrossFit, ele diz, claro, que sim. E depois tu passas para o Dave Castro, e o Castro diz-lhe se é que existe, será que eles estão a fazer um cycling off, significa isso? Será que eles já estão na fase final, já não estão a tomar a substância para estarem limpos quando fazem os testes, quando vêm aos games? Possivelmente pode acontecer. E depois tens uma outra parte a seguir, que é o Matt Fraser, que diz, olha, eu vou-te ser muito sincero, eu espero que não haja, porque senão eu estou muito chateado com esta coisa, porque eu estou a trabalhar aqui e estou a deixar aqui os litros. O que eu acho curioso aqui é, primeiro, a abordagem da CrossFit é uma abordagem tipicamente americana, o que nós estaríamos à espera. Isto é uma empresa norte-americana, não vamos esconder isto é uma empresa norte-americana
e portanto eles fazem o seu controle antidoping através de uma empresa que eles contratam. Isto claramente está descrito, qualquer pessoa pode ir ler ao site deles. No entanto, eles fazem um contrato com essa empresa que faz um grupo-alvo, e esse grupo-alvo pode ser objeto de controles antidoping durante a época inteira. E nesse grupo-alvo, supostamente, os atletas que têm tido melhores resultados ao longo dos últimos anos, sistematicamente nos games, estão sempre incluídos. E depois tens os controles que acontecem nos regionais, obrigatoriamente, e que acontecem nos games, também obrigatoriamente. Nos regionais, o que eu te posso falar sobre isso é que todos os atletas, independentemente se são de equipas, são individuais, top 5, fazem controle antidoping, sistematicamente. Não há maneira a fugir. E depois, há um grupo, são cerca de 10 atletas, do resto do pool inteiro, dos regionais, que são sorteados. 10 podem ser nomeados, 10 podem ser sorteados, e depois esses atletas também fazem controle antidoping. Isto é o que acontece na realidade atual. Agora, ponho-te só uma questão, e eu acho que esta questão é interessante de nós pensarmos. O Matt Fraser fez, em 2015, se não me falta a memória, nos 2 eventos de sprint, 24º, 37º, se não me falha a memória. E no evento de sprint de 2016, um ano a seguir, ele faz segundo lugar. É uma progressão natural? Enquanto treinador, pergunto-te. É expectável? Não era expectável, mas pelo que eu vi, acho que trabalhou imenso essa fraqueza, que é o que nós preconizamos na nossa metodologia. Por isso é que eu te digo, eu não vou afirmar que não existe doping, porque acho que há sempre gente que vai tentar enganar o sistema. Aliás, senão não era necessário nós termos uma WADA, nós termos uma ADOP em funcionamento. Infelizmente, há sempre pessoas que vão tentar ir pelo caminho mais fácil. E a batota é um caminho mais fácil do que trabalhar. E eu dei-te este exemplo exatamente porque é um bocadinho polémico, para as pessoas refletirem e verem e preocuparem-se de irem ver o que é que ele fez no ano seguinte. Ele fez um trabalho muito específico, não é? Pelo que eu li no livro do Ben Bergeron, ele foi, de forma humilde, foi ter com um treinador de atletismo do liceu. Não, eu também teve com o Inchon, mas também de um liceu lá perto para fazer trabalho de corrida e melhorou muito. Já no trail depois também foi ele que ganhou. Pronto. Será que as características que ele tem de base permitem que ele faça essa adaptação e que realmente ele já consiga chegar a esse nível? Não te sei responder. Sei que realmente é o nível a que nós estamos a chegar, tanto de regionais como a nível de games, é um nível nunca antes visto. Um ser humano, sim, em termos de performance, desempenho físico. Sim. E portanto eu acho que infelizmente vai se tornar cada vez mais tentador para algumas pessoas para chegar ao sonho utilizarem vias que são condenáveis e que não dignificam o desporto. Mas será que a maioria está dopada? Eu acho que não. Sim. Eu acho que também quero acreditar. Claramente que não. Sim, também quero acreditar nisso. Fala-me da diferença de definição de saúde entre CrossFit e a medicina. Esse é um tema interessante e que eu acho que tu perguntas-me isto tendo em conta a medicina que vês atual. Sim. E a medicina... É a medicina que definia a saúde como ausência de doença, e eu vejo saúde como funcionalidade. Ou seja, tu seres capaz de fazer as tuas funções do dia a dia, não é só simplesmente ok, não tenho nenhuma doença, mas vejo muitas dificuldades para subir para a banheira para tomar banho, por exemplo. Tal e qual. Okay? O que é engraçado é que se tu fores à história e fores ver que quando nasceu a medicina nasceu exatamente com essa ideia que tu tens. Aliás, se tu fores ver grandes partes dos princípios das pessoas que fundaram a medicina na Grécia Antiga, tu vais ver que os princípios da CrossFit vão lá beber muito perto. É engraçado. Não só em termos do que é que eles acreditam em termos nutricionais, como em termos de prescrição de exercício e de funcionalidade. E nós, infelizmente, o que aconteceu é que nós tivemos uma mudança de paradigma e ao longo dos anos nós fomos evoluindo ao longo dos séculos e passamos de um modelo baseado na saúde, em que a medicina se focava na saúde, como tu disseste, e a saúde em todos os seus níveis, nutricionais, funcionais, todos eles, e passamos a um modelo de doença, em que a doença é o que é importante e nós só estamos a tratar a doença. E eu, precisamente, o meu percurso alterou-se, ou mudou-se, depois de entrar em medicina, precisamente por essa visão que eu tinha anterior de uma forma, por causa do meu bisavô que era médico e da forma como ele tratava os doentes dele, e como quando eu cheguei ao sistema e vi como é que ele funcionava e que realmente tive um bocado um desencanto em relação à realidade e pensei mais nessa tua abordagem de
o que é saúde, se não funcionalidade e estar cada vez mais capaz e com melhor qualidade de vida. Deixo-te aqui só 3 ou 4 frases porque acho que são importantes para nós vermos como é que realmente isto não é nada de novo. E há uma frase em inglês, eu peço desculpa por ser em inglês, e diz assim: "Those who do not make time for exercise will eventually have to make time for illness." Isto foi em 1863. Sim, que ainda é bem atual. Ainda é muito atual. E antes disso, 400 anos antes de Cristo, Hipócrates, que é um dos pais da medicina, já preconizava uma série de princípios que nós utilizamos diariamente no CrossFit e que têm a ver com a tua visão do que é a medicina e com a minha também. Acho que nós partilhamos aí essa ideia, e que diz, por exemplo, "Let food be thy medicine", ou seja, deixa a comida ser a tua medicina. E isto é o que nós preconizamos, não é? A nutrição como base da pirâmide do CrossFit. Isso, exatamente. E acho que existem mais frases que eu não vou estar aqui a falar, que demonstram que realmente, quando nasceu, a medicina tinha um intento diferente. Que depois foi desvirtuando para ter como paradigma, como o seu centro a doença, e não... Depois se focou na doença e não propriamente na versão holística, global, da saúde do indivíduo. E esta é a versão que eu defendo, que é, nós temos que ver a saúde como quando nasce, vamos pensar numa bateria, não é? Nasces a 100% de bateria, se tudo correr bem, não é? E tentar manter o mais próximo dessa qualidade em termos de crescimento e de evolução. Podemos fazer essa metáfora, que é muito bem feita por ti, pode ser analisada em termos de movimento com uma criança. Nós vemos uma criança de 3 anos no agachamento perfeito, fica ali horas, e hoje em dia depois a vida vai estragando o padrão de movimento dele, não é? com posturas desadequadas, e estares, se calhar com 20, 25 anos, em posição de agachamento correto durante tanto tempo, que era uma posição antigamente que era confortável para ti, hoje em dia é natural, hoje em dia é desconfortável. Peço desculpa se interromper, só para dar aqui fecharmos este ponto. Há uma questão muito interessante, e eu vou lançar isto mais como um desafio para ires pensar. Nós começamos a ser corrompidos muito cedo em relação à nossa qualidade de movimento e à forma como somos obrigados a nos adaptarmos à nossa sociedade moderna. Se tu fores pensar, uma criança de 6 anos começa a ficar obrigada a ser sentada numa sala de aula para ter aulas durante 4 a 6 horas no mínimo, não é? Sim. E só isso, se tu fores pensar em profundidade, altera o padrão respiratório da criança. E eu faço este desafio e volto para a tua box e pergunta às pessoas, pede às pessoas para fazer uma inspiração profunda e analisa o padrão respiratório. E vais ver crianças recém-nascidas recentemente, segundo o que eu sei, vais ver crianças, vais mudar fraldas, vê o padrão respiratório das crianças, estuda a diferença. Acho que isso aí já te dá uma pista de como é que nós estamos na sociedade moderna a ocupar os padrões que nós tínhamos anteriormente. Quando olhamos para uma box de CrossFit, nós pensamos em relações, pensamos em pessoas bonitas e em forma, em tronco nu, a treinar, malta com bom aspecto, mas o trabalho que as boxes estão a fazer hoje em dia é muito mais que isso. Segundo o Greg Glassman, nós temos uma solução elegante para a grande epidemia das doenças crónicas que afetam a população mundial hoje em dia. E ele explica que, aumentando a nossa capacidade de trabalho pelo treino, não é, de CrossFit, a relação com as 7 peças, mas já estávamos a falar um bocadinho em off que há mais, ele fala das 7 peças como a densidade mineral óssea, massa muscular, massa gorda, triglicéridos, colesterol, pressão arterial e hemoglobina glicosilada, não é? Assim como tu dizes. Ou seja, aumentando a nossa capacidade de trabalho, melhora bastante estas 7 peças que ele fala. Ou seja, para nós, fitness, a nossa capacidade de estar cada vez mais fit, está relacionado também diretamente com a capacidade de estarmos cada vez mais saudáveis. Ele até utiliza uma metáfora que eu gostei muito, que é, nós nas boxes de CrossFit estamos a ensinar as pessoas a nadar, não é? Para não termos que ir ao nadador salvador, que é o médico, não é? Diz-me, qual é as estratégias que devemos ter para consciencializar cada vez mais as pessoas para este papel que as boxes de CrossFit têm, seja os teus colegas na comunidade médica, seja a população em geral, que às vezes olha para nós como um bando de doidinhos a tirar barras para o ar, e não como uma das opções mais viáveis para terem longevidade, para terem qualidade de vida, para terem saúde. Ok, olha, em primeiro lugar acho que há uma mensagem que nós temos que passar, senão acho que também vamos correr o risco, e eu sei que este
esta entrevista é muito direcionada para a malta do CrossFit, mas acho que é preciso focar esta questão, que é o exercício físico como um todo, independentemente se é CrossFit, se é corrida, jogging, se é feito de forma contínua e com estrutura, é aquilo que nós, enquanto médicos, enquanto defensores da saúde, preconizamos. Ou seja, eu não posso ser fundamentalista ao ponto de dizer só se tu fizeste CrossFit é que vais ter um nível de fitness de acordo com aquilo que eu sonho, de acordo com aquilo que eu defendo. E eu acho que é importante nós pormos isto, que nem toda a gente se vai encaixar neste tipo de exercício. Isto é como tudo, Jesus Cristo não agradou a toda a gente, o CrossFit também não vai agradar. No entanto, acho que é importante nós focarmos esse ponto, até porque vocês, enquanto coaches, também muitos de vocês vêm da área da educação física e sabem que é importante nós conseguirmos trazer o maior número de pessoas para este modelo de saúde, de que as pessoas têm que comer com qualidade, têm que ter uma nutrição correta e também têm que fazer isso de forma estruturada e consciente, não é consciente, várias vezes por semana, é isso que eu quero dizer. Consistente, obrigado. E eu acho que este é um ponto a nós defendermos. Posto isto, que nós já defendemos aqui que as pessoas podem fazer qualquer desporto e assim serem saudáveis, o que é que nós podemos fazer para demonstrarmos que realmente o Greg Glassman tem razão? Há um ponto que o Greg Glassman faz e que eu acho interessante, que é o continuum que ele defende, não é? Do sickness, healthness, wellness e fitness no final. Eu acho esse conceito interessante porque realmente pode demonstrar à maior parte das pessoas que quanto mais tu fores aprofundar a tua capacidade de mudar o teu estilo de vida, mais benefícios tu vais ter dessa alteração de estilo de vida. E a certa altura ele tem piada, mas não é tão linear como ele defende, que realmente para ficares doente, quanto mais longe e mais avançado estiveres no contínuo, mais difícil vai ser, porque mais etapas tens que passar até ficares na parte da doença. Até certo ponto nós podemos concordar com ele, mas não é assim tão linear essa relação, mas é interessante. E eu acho que o que nós temos que fazer, enquanto comunidade, é fazer com que o CrossFit seja acessível do ponto de vista mediático, mas também do ponto de vista intelectual. A maior parte das pessoas ainda vê um bocadinho o CrossFit como o atleta dos games ou o atleta dos regionais. E eu acho que isto é um bocadinho pena. Estamos muito longe disso, porque se formos a ver, não é, a percentagem da população que faz CrossFit que atinge esses patamares é uma coisa irrisória. O Greg Glassman usa uma expressão interessante que é a percentagem de afiliadas que já pôs um atleta nos regionais e a percentagem de afiliadas que já fez perder mais de 100 kg na sua boxe. Sim. É incomparável. Sim. São raras as afiliadas que metem um atleta nos regionais. Sim. São muitas as boxes que metem pessoa a perder peso. Claro. E a ganhar massa muscular. Claro. Não é só a perda de peso que interessa aqui, também a qualidade da massa magra. Deixa-me só interromper. Tu foste politicamente correto quando disseste praticar outros desportos, e obviamente que sim. Deixa-me defender a metodologia que eu amo. Primeiro, somos a metodologia que começa logo pela base da nutrição. Não é? As pessoas podem correr, podem fazer trail, mas não têm depois esse acompanhamento ou essa base desse desporto não está assente nessa nutrição. E há um investigador que eu gosto muito, que é o Charles Poliquin, que diz que os melhores preditores de saúde são a massa muscular e a força máxima. Ou seja, nós fazendo CrossFit, os nossos níveis de força aumentam e a massa muscular também é uma coisa que preservamos e também aumentamos, ao contrário de outras metodologias. Fazendo só esta ressalva, porque as pessoas têm que fazer alguma coisa que gostem e que as faça ser consistente nisso. Ainda bem que fiz esta ressalva, acho que sim, tens de defender a tua modalidade, e eu pessoalmente também a defendo, como tu sabes, senão não estava aqui, e defendo também o treino de força, e o treino de força cada vez mais é um dos preditores mais utilizados como saúde, como disseste muito bem, e que realmente demonstra que em termos de longevidade também demonstra qualidade de evolução na tua vida e envelhecimento. É pena que pouca gente utiliza esse treino ainda em Portugal e que tenha alguns problemas com ele, alguns mitos relacionados. Sim. Acho que a nossa modalidade realmente o que tem como grande vantagem, que tu não disseste diretamente, mas disseste indiretamente, é a visão global. Sim. A visão global da alteração do estilo de vida. E acho que é isto que
às vezes pode faltar noutros tipos de modalidade, mas a pessoa não quer dizer que não consiga fazer. Acho que a pessoa pode lá chegar. E às vezes nós corremos o risco de, ao defendermos uma coisa tão apaixonadamente, alienarmos outras pessoas que não estão ainda neste patamar connosco. E era isso que eu estava a defender, era nós tentarmos ser um bocadinho mais inclusivos e englobarmos todas as pessoas, para tentar com que elas se sintam bem. Eu já trouxe várias pessoas para o CrossFit e fico muito feliz que grande parte das pessoas que trouxe para vir a fazer uma primeira aula se inscreveram e continuam ainda hoje a praticar, mas nem todas as pessoas vão ter o feitio ou vão ter a capacidade para se adaptarem. E eu acho que às vezes, muitas vezes, como eu já disse anteriormente, a boxe onde tu te enquadras também vai ter algum papel, e é isto que eu também vou um bocadinho fazer, como tu fizeste um apelo, vou fazer um apelo a vocês, treinadores, que é: ponham um ambiente onde as pessoas se sintam bem-vindas na vossa boxe, onde as pessoas sintam que não estão a competir contra atletas de alta competição, mas que estão a progredir na sua qualidade de vida, que estão a evoluir para um sítio melhor. E é isso que é a grande diferença entre o CrossFit Health e o CrossFit Games e Regionals. E eu diria que nem 1% da comunidade que faz CrossFit vai aos regionais enquanto atleta. Nem quer ir, se calhar. Nem provavelmente quer ir. E acho que é essa a grande bem, diferença que é preciso ser feita. Até porque os teus atletas que estão na tua box são atletas no sentido que realmente a maior parte deles faz treinos de 5 vezes por semana, já tem uma nutrição mais cuidada, mas ser um atleta não é só isso. Ser um atleta é preciso comer como atleta, é preciso dormir como atleta, é preciso recuperar como atleta, é preciso treinar como atleta. E abdicar de muitas coisas para isso tudo. Há muito esforço que é envolvido, sem dúvida. Passando para a próxima pergunta. Hoje em dia, alguém para entrar numa box de CrossFit não precisa de um exame médico, não precisa de fazer análise, não precisa de nada. Isto é comum para todos os ginásios. Diz-me que marcadores nas análises sanguíneas, para alguém que queira ter esse cuidado, que marcador nas análises sanguíneas alguém que faz CrossFit deve ter em atenção. A intensidade elevada altera alguns valores em relação a um adulto normal sedentário, ou que faz atividades moderadas. Por exemplo, a CK dispara, alguém que faz CrossFit. Diz-me, o que é que isso quer dizer? A CK disparar, e se devemos ficar preocupados, se não, etc. E de forma também a consciencializar as pessoas, quando têm esses valores nas análises, não ficarem preocupadas, porque é uma consequência normal do treino que fazemos. Pronto, eu vou aproveitar a oportunidade também para puxar um bocadinho aqui as coisas para os nossos lados e dizer: eu acho que existe ainda muito pouco na comunidade global e não só em Portugal a capacidade de se aperceberem, o awareness de que para praticares uma modalidade e para ter certos níveis deves procurar ajuda profissional antes. E há muito pouca gente, como tu disseste, que faz isso. O exame médico-desportivo existe, está implementado, existem centros de medicina desportiva, existem médicos especialistas em medicina desportiva, outros que têm pós-graduações, e eles estão habilitados para tal. Exatamente. Portanto, eu acho que a primeira mensagem é: acho que quem quer começar a fazer um exercício em que envolva este tipo de commitment, tanto seja a nível de físico como a nível psicológico, como às vezes até a nível monetário, não é? Que devia fazer esse esforço de ser acompanhado por um profissional. Esse é o primeiro ressalvo que gostaria de fazer. Deve ser bem feito, mas feito por alguém que saiba o que é que está a fazer. Em relação às análises especificamente, à parte do painel analítico, existem vários painéis que são interessantes, dependendo de qual é o teu objetivo. Se não fores um atleta de alta competição, não te vou fazer provavelmente muitas das coisas que se faria a um Bartolo, a um João, que estão a tentar ir aos regionais. Um perfil analítico normal à população geral seria já uma excelente porta de entrada para uma pessoa que quisesse começar a praticar CrossFit. Até porque ficaríamos com os valores de base, para nós sabermos, além de nós dizermos: olha, nós sabemos que tu vais melhorar, nós temos uma prova de que existe uma melhoria com a prática desta modalidade. Fazer essa comparação era maravilhoso. Exatamente, isto era aliás o cenário perfeito, que era as boxes terem esta capacidade de uma ligação com uma pessoa que te faz o exame médico-desportivo, que te faz as análises e depois, passados X meses, voltas a fazer e tu vês que melhoraste os teus valores e aqueles 7 dogmas que tu disseste que existem, já tens uma diferença, já tens um triglicéridos. Só conseguimos ainda fazer, por exemplo, tens uma bioimpedância, ok, tinhas a porcentagem de massa gorda X quando entraste, passado um tempo tens a porcentagem X menos Y, ok? Isso conseguimos fazer agora, esse perfil analítico. Mas mesmo a porcentagem de massa gorda pode ser um indicativo que não é completamente sozinho ou isolado, não é suficiente para te dar uma ideia, porque, como tu disseste muito bem há pouco, o aumento da massa magra, não é,
da massa muscular também é extremamente importante, e às vezes não tens uma perda tão acentuada na massa gorda, e as pessoas até dizem, mas aumentaste muito a massa magra, e isso já é um indicador de qualidade e de que já estás a progredir nesta escala do contínuo do fitness. Portanto, falando da CK, exatamente, a CK o que te pode mostrar é que é um marcador de destruição muscular. Portanto, sendo qualquer exercício que defenda uma prática de alta intensidade, e o CrossFit é um deles que assenta claramente na alta intensidade, existe uma destruição muscular que vai existir inerente à prática do exercício em si, não é? E portanto pode haver uma alteração dos valores ditos valores de base que tu encontrarias numa pessoa normal. Mas isto não é nada novo e não é nada que só existe no CrossFit. Existem estudos até de 2007 que eu vi recentemente que te referem que corredores de fundo que fazem treinos muito desgastantes e também com uma intensidade elevada têm valores de CK 6 vezes o valor normal que tu encontras nas tuas análises clínicas, e ninguém fica assustado por causa disso. O que eu te posso dizer é, tens que ir ter com um médico que sabe o que é que está a fazer, e tu próprio também tens que saber um bocadinho do que é que estás a fazer. Fazer umas análises clínicas no dia a seguir a fazeres um treino extremamente exigente, os valores que vais encontrar não são fidedignos e vão estar alterados. Sim. E não é por isso que sejam preocupantes. O que pode acontecer é que, se houver uma razão de alarme, voltares a fazer depois de 48 horas sem praticar exercício, para ver se existe ou não algum motivo para investigação. 99% das vezes não existirá essa preocupação, não é? Okay. E também te aproveito aqui para falar um bocadinho num mito que também esteve muito ligado à CrossFit e ainda está, e eles até te falam, a rhabdomyolysis, eles falam muito nisso, até em todos os, imagino que já fizeste várias vezes o L1, eles falam sempre nisso e têm esse cuidado que é advertir os próximos treinadores de que realmente existe um risco de desenvolver a rhabdomyolysis e que vocês têm que falar e estar atentos a isso. Mas a realidade é que a rhabdomyolysis não é tão frequente quanto isso. Eu não sei enquanto treinador, mas eu diria que nunca deves ter visto. Na minha experiência de 5 anos de coach CrossFit, houve uma atleta que teve, mas nem foi com uma atleta de CrossFit, foi antes de entrar para a boxe, no ginásio que frequentava, mudou o plano de treino, teve uma situação de rhabdomyolysis e depois, só passado 4, 5 meses, é que foi fazer CrossFit, mas as coisas foram tratadas, portanto, nem foi uma situação como uma atleta de CrossFit foi no passado dela, portanto, nunca tivemos. Como médico que segue atletas de CrossFit, mas segue atletas no geral, já vi várias vezes situações de rhabdomyolysis, apesar dos meus colegas que não trabalham dentro da área não estarem tão familiarizados, e até há pouco tempo tive um episódio em relação a isso. O episódio mais recente que eu tenho até foi de um amigo, e não tem a ver com CrossFit, foi a praticar cycling. Okay. Isto é um exemplo para desmistificar esta barreira do CrossFit e da rhabdomyolysis. A rhabdomyolysis em atletas de CrossFit, em atletas a sério, nunca ouvi. Nem atletas dos games que fizeram Murphs em situações brutais, de calor, situações em que o ambiente era extremo a todos os níveis, calor, hidratação, umidade e afins. Nunca vi numa rapariga que iniciou o CrossFit na Suíça, numa box onde, lá está, não havia a qualidade do treino. E a primeira vez que ela foi treinar, pediram-lhe um treino completamente despropositado para a sua capacidade. Exatamente. Sim. E portanto é só esse o risco que eu vejo. Como existe já agora fala-me dos sintomas de rhabdomyolysis para alguém que possa vir a ter cor do xixi. Existem sintomas que são muito gerais e que às vezes até podem passar despercebidos, tão gerais que são a quem treina CrossFit. Um deles é as chamadas mialgias, dores musculares, simples dores musculares. Dores musculares todos nós já tivemos, todos nós temos frequentemente, e faz parte do processo de treino. O que acontece é ser uma dor muscular que é despropositada, que é demasiado evidente para aquilo que foi feito, ou então que é demasiado incapacitante para o que tu estarias à espera, não é? Levantar-te da cama e não conseguires andar porque as tuas pernas estão inchadas não é normal. O edema das zonas que são afetadas, podem ser, neste caso eu dei o exemplo das pernas, como pode ser o exemplo dos braços, também é um dos fatores de alarme, não é? Se tiveres um edema muito marcado, em que tu sentes, uma coisa é o chamado pump pós-treino, em que tu sentes realmente que já tens um inchaço, esse edema natural, nas 3 a 4 horas, 6 horas até. E aproveitamos logo para tirar foto, não é? Exato, é o momento de tirar a foto, mas depois esse edema tem que desaparecer. Às 24 horas não existe esse edema, não é sequer residual, não existe. Portanto, essa situação também é importante ter, e depois foi aquela outra situação que tu acabaste de focar, que é realmente ter uma alteração da cor da urina.
essa alteração da cor da urina, os americanos chamam Coca-Cola like, não é? Em que tens uma cor escura, e essa cor é realmente um fator de alarme. Isto é um fator de alarme em que as pessoas têm que procurar um serviço de urgência e têm que se dirigir a um médico. Okay. Esse fator significa que existe mioglobinuria, que é mioglobina que está a ser passada na urina, e isto é um fator que realmente existe risco de lesão renal, e isto é uma das coisas que acho que é importante nós falarmos, risco de lesão renal, e que esse risco de lesão renal pode ter efeitos graves no futuro, se não for bem tratado. E passa depois também por muita hidratação. Exatamente, o tratamento foca-se na hidratação, que foca-se no repouso, não continuares e não perpetuares a destruição muscular, e foca-se também na substituição alimentar correta. Portanto, uma nutrição adequada também ajuda a expeditar o tratamento. Okay. Quem treina com a intensidade que a nossa metodologia preconiza tem o risco de entrar em overtraining, não é? O CrossFit preconiza sempre aquele planeamento de 3 dias de treino, 1 de descanso, depois 2, 1 de descanso, ou então 5-2, não é? 5 dias de treino e ao fim de semana fazes 2 de descanso. Há muita gente que não cumpre isso. Que sinais é que o atleta deve estar atento para saber se está a entrar nesse estado, visto que, por exemplo, não conseguimos andar sempre a testar os níveis de cortisol? Diz-me que sinais assim mais objetivos ele possa estar atento para saber se está a entrar em overtraining. Dificuldades em dormir, se calhar, fala-me disso. Em primeiro lugar, acho que é muito importante dizer que o overtraining não é tão comum quanto as pessoas gostam de falar sobre ele. Aliás, se tu fores ver especialistas na especialidade, na área de treino, e vocês têm vários, como um grande fisiologista que é o nosso colega espanhol, o Iñigo Mujica, que treina atletas olímpicos há, diria, 2 décadas pelo menos. Ele diz que raramente ou nunca aparece o síndrome de overtraining em atletas. Isso porque o atleta é tão completo e tão capaz que se sente quando está a chegar a essa altura. Portanto, overtraining não é tão comum quando as pessoas gostam de treinar. Mais uma vez, é um bocadinho um mito, e os mitos gostam de ser falados para serem perpetuados, mas a realidade é que não é tão fácil de chegar em overtraining quanto isso. Existem muitas etapas que tu tens que queimar até chegares a essa condição, em que é uma condição, um síndrome composto, em que tens bastantes alterações. Tens alterações a nível musculoesquelético, tens alterações a nível do teu sistema imunitário, em que ficas mais debilitado, tens alterações a nível endocrinológico, como tu falaste do cortisol, mas um bocadinho corretor falarmos só do cortisol ou de monitorização do cortisol por causa desse efeito. Tens alterações da qualidade do sono, como tu falaste, e aí no sono nós podemos falar em dificuldade em dormir, na insónia, e a insónia pode ser no início, no entrar no sono, como entrar rapidamente no sono e depois não conseguir manter, não é? Sim. Há vários tipos de alterações do próprio sono que se encaixam aí, nessas alterações, e finalmente podes também pensar um bocadinho nas alterações, e isto é interessante, da variabilidade cardíaca, que é o atleta deixa de ser capaz de treinar e de baixar a sua frequência cardíaca logo imediatamente após o treino com a mesma capacidade que tinha anteriormente. O atleta em repouso não tem a mesma frequência cardíaca que teria normalmente, precisamente porque está em overtraining, mas isso é uma área que está muito em desenvolvimento, em discussão, e portanto não é fácil de ser tão clichê e de falar tão... Mas aí não é relativamente acessível para nós com um cardiofrequencímetro? Imagina, 5 minutos deitado e tentar medir a minha frequência cardíaca e depois comparar com quando me sentir assim com o valor para ver se está muito mais alterado ou não. Mas não seria mais ou menos relativamente simples para nós, que temos sempre um colarzinho? A pergunta que eu te faço é: quantos atletas da tua box treinam com um cardiofrequencímetro? Quantos é que sabem qual é a sua frequência cardíaca máxima em treino? Sim. Se não percebes isso, também como é que vais perceber a variabilidade? Os indicadores de variabilidade cardíaca são muito interessantes, mas é preciso um fisiologista que os saiba interpretar. Eu acho que sim, que pode ser uma coisa em que no futuro nós começamos a utilizar, e eu acho que existem pessoas que te podem ajudar, e acho que é um desafio até interessante de se fazer, começar a utilizar a variabilidade cardíaca como um marcador do treino e como recuperador, não é? Sim. Mas talvez não seja tão fácil de nós massificarmos esta informação, porque muitas vezes o que nós corremos o risco é de pormos informação que as pessoas não sabem lidar com ela.
E isto até te aproveito para fazer aqui um chega que a gente ainda não teve tempo de falar, que é, uma coisa é nós lermos sobre um tema, outra coisa é nós sabermos sobre o tema. Eu faço e utilizo sempre uma analogia que é muito frequente quando se fala, que é, nós estamos a subir uma montanha enquanto lemos sobre um tema específico, não é? E depois quando chegamos ao final daquela leitura estamos no topo da montanha e achamos que estamos a ver aquilo muito claramente e que já sabemos tudo. Mas quanto mais vais aprofundando o tema, depois entras no vale, que é a fase em que tu achas que já não sabes nada sobre o tema que acabaste de estudar. E isto, muita gente fica no pico da montanha e acha que sabe tudo sobre aquele tema, e isto é um risco. Muitas vezes também não temos a capacidade crítica para analisarmos o que acabamos de estudar, não é? E é isso que às vezes a universidade faz a diferença, que é te preparar para tu teres capacidade de leres e criticar sobre um tema ou não. É a diferença entre conhecimento e opinião. Sim. E isso às vezes é perigoso. Conhecimento é sabedoria, opinião às vezes é ignorância. E isto é perigoso quando estamos a tentar disseminar para o ambiente de uma box e generalizar, não é? Tudo o que seja generalizar às vezes torna-se complicado. Entrar aqui agora em questões um bocadinho mais específicas que todo o coach de certeza que já lidou, e todas as boxes com certeza devem ter algum atleta insulino dependente. Que cuidados é que esse atleta deve ter quando vai para o treino, e depois nós como coaches, que sinais é que devemos reconhecer quando o atleta está prestes a ter uma crise, se entrar na crise o que fazer, não é? Por exemplo, se for hipoglicémico, dar açúcar, mas e se for hiperglicémico? Portanto, fala-me um bocadinho sobre estas questões todas, okay, para um diabético. Doentes normalmente que são diabéticos e que praticam desportos são conhecem muito bem o que é que estão a fazer e já têm um acompanhamento de um médico endocrinologista ou um especialista em medicina desportiva. Se não o têm, a primeira coisa que eu tenho que dizer mais uma vez é que têm que o procurar. Não faz sentido as boxes quererem trabalhar na parte de defender a saúde e a qualidade e a melhoria e depois não se defenderem também um bocadinho dessa crítica direta de não terem a consciência de enviar porque é um doente, não é? Sim. Um doente a procurar ajuda profissional antes. Portanto, a primeira coisa que eu diria é preciso procurar ajuda profissionalizada antes de iniciarem a prática do exercício físico, ainda para mais nestas pessoas que já têm uma doença. Em relação ao atleta e como é que ele deve gerir, eu não vou entrar em detalhes específicos, eu já tinha dito isto no vídeo, porque acho que às vezes pode correr o risco de alguma pessoa até achar que depois fica capaz de gerir isto sozinho, e eu não quero incitar a isto, mas posso dizer que o próprio atleta vai ser o melhor barómetro daquilo que ele sente. Normalmente ele vai ser indicado que existe de forma global, se ele vai fazer exercício físico, é insulino dependente, fazer um controle da sua glicémia antes de iniciar o treino, fazer um controle da glicémia depois do treino, se é insulino dependente, ver antes de iniciar o treino se tem que reduzir a quantidade de insulina que vai tomar, quanto tempo antes. Isto tudo é um trabalho que é feito com o atleta, mas também com o médico. E o coach pode acompanhar e consciencializar para esta questão. Na outra vertente que tu me falaste, que é já depois de já termos o problema identificado e estás em plena crise, há duas coisas ou três que são precisas notar. A primeira é muito difícil para uma pessoa que não é treinada fazer a distinção entre quem está a entrar num coma, por exemplo, hipoglicémico ou hiper. E portanto, a maior parte das pessoas não vai saber, até porque dentro do hiper também existem diferenças entre o coma de um doente com cetoacidose diabética ou um hiperosmolar puro. Isto são questões demasiado específicas para nós conversarmos, mas que faz com que tu tenhas uma dificuldade na identificação logo à partida do que é que está a acontecer. Se tu não tiveres uma maneira de picares e identificares qual é o nível de glicose, o nível de glicémia que está presente, como é que tu vais agir? É esta a pergunta que eu te faço quase, percebes? Portanto, normalmente um doente já tem consigo e leva consigo um monitor e faz a própria monitorização. Portanto, primeiro, se vocês não sabem o que está a passar, chamar ajuda profissionalizada, chamar 112, chamar alguém que saiba lidar com a situação. Se tiveres um doente que já está habituado a lidar e que não está em coma, não está nesta fase final, terminal, mais preocupante, aí sim podes ajudá-lo. Se ele vir realmente, olha, estou com a glicemia muito baixa, aí podes dar o açúcar. Olha, estou com níveis muito altos, e se ele tiver insulina rápida, ele próprio já sabe fazer o ajuste, e portanto é uma coisa que sai um bocadinho do vosso controle e é muito dentro do mundo do próprio doente, que sabe regular aquilo que está a fazer. Ok.
80% das pessoas que são obesas ou diabéticas, se não fizerem nada, se não treinarem, mas se mudarem a sua dieta, há uma melhoria drástica. A base do que fazemos CrossFit é a nutrição e a nossa metodologia tem isso muito enraizado. Hoje em dia, com essa disseminação também de uma alimentação mais saudável, hoje em dia vemos barras energéticas de tudo e mais alguma coisa. Diz-me, a partir de quantas gramas de açúcar é que há estimulação da produção de insulina pelo pâncreas para baixar esse nível alto de açúcar no sangue? E esta pergunta é precisamente por isso. Por exemplo, hoje no mercado cada vez temos mais essas barras, ajuda as pessoas a identificar, por exemplo, um valor razoável para... Eu vou aproveitar a tua pergunta e vou transportar um bocadinho para aquilo que acho que é interessante nós falarmos, que é a preocupação com a alimentação, e que realmente é uma coisa muito positiva no mundo do CrossFit, esta preocupação que tu acabaste de dizer, não é? E tu por acaso falas aqui em termos de açúcares, hidratos de carbono, vulgares hidratos de carbono, e eu acho que é fantástico que nós começamos a debater isto, mas corremos o risco, mais uma vez, de estarmos a falar de coisas que não compreendemos na totalidade, e digo isto porque muitas das pessoas que vão ler sobre o assunto, mais uma vez, como disse anteriormente, não vão ter capacidade crítica de perceberem o que é que realmente é nutrição e o que é a diferença da nutrição de uma pessoa que segue um programa de treino que tu fazes, programas, e uma pessoa que segue um programa de treino para tentar estes regionais. E eu acho que isso é um tema que eu vou deixar desde já aqui um teaser de fazeres um podcast de futuro com o pessoal da nutrição específica, para falar um bocadinho mais sobre isto. Acho que é fundamental, acho que faz parte da nossa comunidade, como tu disseste, é a base da pirâmide do CrossFit, e acho que vocês têm que entrar e explorar mais questões em relação a isso. Mas vou tentar responder um bocadinho àquilo que tu me perguntaste. Quantidades e qualidade do alimento é fundamental, mas é fundamental no caso individual. Como eu ando a defender desde o início que nós estamos a falar, a abordagem é sempre uma abordagem holística, mas individualizada. Tu não és o mesmo atleta do que eu sou, e eu não sou o mesmo atleta do que o meu colega que está a treinar ao meu lado, e portanto as necessidades não são as mesmas, tais como não são os nossos objetivos, e portanto a tua necessidade de macronutrientes, e podemos falar por exemplo de proteína, de gordura e de hidratos de carbono, não vai ser a mesma de caminho. Daí a minha dificuldade de chegar aqui e te dar um valor certo do que é que tu vais procurar numa barra. Tu talvez procures um valor específico para ti, de acordo com o regime alimentar que estás a fazer, e eu vou procurar um para mim. Nós próprios sabemos que a própria CrossFit defende coisas diferentes em termos de regimes alimentares. Uns defendem paleo, outros defendem o low carb, high fat, os outros já são mais extremistas e a nutrição pela vista cetogénica, não é? Dieta cetogénica. Portanto, não há sequer um consenso, e eu não vou tentar fazer com que exista. Só estou-te a dizer que nós temos que ter esse cuidado, que é muito individualizado, e a nutrição ainda cada vez mais. Nós temos que pensar muito nesta vertente individualizada. Ok. Todo o coach já teve uma grávida na sua box, não é? Sim. Nós temos agora muitas. Que cuidados devemos ter? Pelo que eu estive a ler, há diástase abdominal, não é? Com o crescimento do feto. E a experiência de alguns coaches é que começam, a partir ali do segundo trimestre, a evitar os keepings, porque começa a ser desagradável para a grávida, começaram já a substituir isso por alguns movimentos de isometria, por pranchas, etc. Diz-me se, pelo teu conhecimento, há movimentos a evitar, ok? E o que é que podemos fazer para a grávida ter um crescimento do feto natural e normal e continuar a treinar com alguma qualidade? A primeira coisa que eu gostaria de dizer é, em relação ao que tu falaste da diástase, então explicar um bocadinho. A diástase abdominal é um afastamento dos retos abdominais naturais que acontece. Nós temos o que nós chamamos, a meio do reto abdominal, uma coisa que é a linha alba, que é uma linha onde se faz a junção entre as duas partes do músculo do reto abdominal, e que naturalmente, devido às condições hormonais e ao crescimento do feto, como tu disseste muito bem, vai haver uma distensão natural na evolução da gravidez. Não é só esse o nosso problema e preocupação, como tu disseste muito bem também, existem outros. A primeira chega que eu vou fazer é pensar que, mais uma vez, a abordagem tem que ser individualizada. As duas grávidas não são iguais, duas mulheres no mesmo trimestre não têm o mesmo ganho de peso, por exemplo, e isso pode condicionar desde a partida o teu programa enquanto treinador para uma e para outra, não é? Mesmo em termos de agilidade, capacidade, se tiveres uma grávida que sempre foi uma mulher muito fit
e que está a trabalhar crossfit há 5 anos não vai ser a mesma coisa que uma grávida que começou crossfit há 5 meses. E isso também vai condicionar a tua programação. Portanto, eu acho que existem várias questões que vão ser sempre específicas da individualização do treino, mais uma vez. Movimentos específicos, eu diria que todos os movimentos que te aumentem a pressão intra-abdominal, chamada manobra de Valsalva, vão ser, a partir de certa altura, incomodativos para a grávida e até podem ser deletérios a certa altura da gravidez. Não quero dizer com isto que as pessoas não façam squat ou que não trabalhem com pesos, mas têm que trabalhar de uma forma consciente conforme a progressão da sua gravidez. E eu acho isto importante dizermos porque uma das coisas mais importantes, mais uma vez, é a grávida fazer um seguimento médico adequado. Se o feto continuar a crescer de forma correta, se os parâmetros e indicadores de qualidade da gravidez também continuam a aumentar, se ela tem uma progressão natural da sua gravidez sem nenhuma intercorrência, não vejo porque é que tu tens que parar de treinar. Conheço muita gente que treinou até quase ao final da sua gravidez sem grandes problemas. O que fizeram foi todos uma adaptação do treino. E é isto que é fundamental. Que movimentos é que tu podes adaptar? Epá, é de certeza desagradável ao 8º mês de gravidez pôres alguém a fazer flexões, não é? Sim. Não vão conseguir fazer sit-ups, mas então pega aí na conversa que tu puseste do core, do trabalho indireto que falaste nas pranchas, e acho que é fundamental o fortalecimento do core em tudo, ou seja, em tudo isto que engloba ser core, não é? Peço desculpa ser um bocado trabalho de paravertebrais, trabalhar muito estabilidade lombar, que vai haver uma alteração, trabalhar muito o fortalecimento abdominal, trabalhar muito os oblíquos, trabalhar muito todas estas áreas será fundamental para que depois a grávida consiga recuperar mais depressa e que tenha também uma gravidez mais fácil. Mudando agora o tema para outra população especial, os asmáticos. Imagina que eu tenho um atleta que esqueceu de trazer a bomba, tem uma crise durante o treino. Quais os procedimentos que eu como coach tenho que ter? Mais uma vez, isto é uma questão de bom senso. Se a tua box não tem a medicação que ele toma, vai haver pouco que tu podes fazer se ele estiver em plena crise. E vai depender mais uma vez também de quão grave será a crise que ele tem. Um asmático muito grave, duvido que se esqueça da bomba para vir treinar. No entanto, se acontecer e se tiveres um doente que tiver uma crise asmática na sua totalidade, com todos os sintomas relacionados, com muita dificuldade, a certa altura podes ter mesmo que chamar ajuda. Portanto, mais uma vez, 112. Não há grandes outros cuidados que tu possas fazer para melhorar ou para ajudar quem está a ter uma crise asmática. Okay. Se ela já estiver em desenvolvimento. Ok. Desmistifica, ser objetivo, em que situações é que o atleta, não é, teve alguma maleita durante o treino, deve fazer frio e em que situações é que deve fazer calor? O frio normalmente é utilizado como um anti-inflamatório. Há situações em que o frio pode ser utilizado nessa ação, mas tens que ter cuidado também porque às vezes a inflamação é necessária. E isto é um dos paradigmas que tem mudado um bocado na medicina atual, porque muitas pessoas antigamente iam ao médico mentor-se, e eu uso isto porque milhares de pessoas já foram ao serviço de urgência certamente mentor-se. E quando chegas lá, o ortopedista diz-te: sim senhor, então vou-lhe passar aqui um pé elástico, vai fazer gelo e vai fazer um anti-inflamatório. Elevação, faz um anti-inflamatório. Mas hoje em dia já sabemos que não é bem assim, que a fase inflamatória é importante, às vezes mesmo fundamental, na evolução da tua lesão. Nós temos que ter esta inflamação inicial para que o teu corpo consiga regenerar e consiga recuperar dessa lesão. Portanto, é preciso ter um bocadinho de cuidado e, mais uma vez, os profissionais são capazes de indicar especificamente qual é a indicação. Posso dizer, no entanto, que se tiveres uma contratura muscular e quiseres fazer um relaxamento, o calor é adequado, sem dúvida. Ajuda-te a fazer um relaxamento profundo. Agora, se tiveres um edema e fores por calor, também vais aumentar esse edema. Mas às vezes nós vamos provocar esse edema mesmo porque nós queremos aumentar a inflamação. Portanto, mais uma vez, não há uma resposta clara. Claro, sim. Depende muito de qual é o objetivo que eu estou à procura, e para saber qual é o objetivo que eu estou à procura, tenho que saber um bocadinho mais sobre isso. Sobre a causa. Para terminar, o que é que uma box deve ter sempre na sua mala de primeiros socorros? Melhor do que eu, sabes que as coisas que são fundamentais são pensos, não é? São gases. São desinfetantes, gás gorda, se tiveres é fantástico, ajuda as pessoas. Isto é o básico do básico.
Depois disso, se me fores perguntar a mim pessoalmente o que é que eu acho que deve ter, eu vou ser um bocadinho mais específico e dizer-te que eu acho que seria interessante nós começarmos a consciencializar as boxes, por exemplo, para terem uma coisa muito mais complexa que um desfibrilador automático externo. Porque não? Nós já somos um país suficientemente civilizado para termos isso nos shoppings, para termos nos aeroportos, e porque é que não temos num sítio onde nós estamos a praticar desporto e estamos a praticar com pessoas, exatamente, um desporto de alta Diz-me já, intensidade. pegando nisso, qual será o custo entre formação e entreter isso? Contrariamente ao que a maior parte das pessoas Não tenho noção. Contrariamente ao que a maior parte das pessoas pensa, o custo não é assim tão elevado. Eu acho que tocaste aqui num ponto fundamental que foi a formação. A formação acho que é fantástico teres falado nisso, e todas as pessoas que queiram ter um desfibrilador automático externo têm que consciencializar a sua equipa de coaches para fazerem a formação adequada para o utilizarem. Onde é que podem fazer essa formação? Existem empresas que são especializadas, o INEM dá formação, o Ocean Medical, que é uma empresa específica disso, também dá formação e tem um programa de desfibrilador automático externo que, se não me engano, custa cerca de 60 a 70 euros por mês para teres implementado num sítio. Sim, não é nada. É um valor muito baixo, e eles vêm e dão-te formação e implementam-te e dão-te o desfibrilador automático externo e deixam-te aqui e voltam-te a fazer formação quando for preciso. Maravilhoso. Portanto, isto, por exemplo, já é uma excelente solução. Maravilhoso. Episódio 19 terminado. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não, está tudo bem. Não. Para nós foi um gosto, espero que tenha tido muito valor para vocês. Para nós foi maravilhoso. Obrigado, Filipe. Obrigado.